Muito bem, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal AM 540, Rádio Maior Audiência e Cobertura do Estado de Sergipe. Estamos aqui também através da internet do ajn1.com.br ou do www.melhorcadadia.com.br. Obrigado a você que está em casa, no trabalho, no trânsito, no caminhão, no Uber, no táxi, nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência e aguente a sua ansiedade, que nós vamos falar hoje aqui com a doutora Cristiane Porto, psiquiatra, que vai nos dar uma verdadeira aula sobre ansiedade. Bom dia, doutora Cristiane, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes. Muito legal. Estamos aqui, então, a demanda é grande. Muita gente preocupada porque a ansiedade hoje norteia, de alguma maneira, quase boa parte da população. A gente tem hoje uma cidade cercada de farmácias, o que para mim dá a entender que a sociedade está doente. A gente tem mudanças nas leis trabalhistas, a gente tem mudança na aposentadoria e tudo isso vai piorando mais a nossa ansiedade de uma maneira geral. Queria aproveitar para agradecer a Fassolto, que tem o melhor preço de bebida na Simeão Sobral, a Prefeitura de São Cristóvão, que fez com excelência aí o FASC, Festival de Arte São Cristóvão, resgatando um pouco da nossa autoestima, tanto por parte de São Cristóvão, mas como parte de todos os sergipanos. A Companhia de Água Deso e a Fé Comércio, que acaba de inaugurar o Hotel Sesc, e também tem um Natal iluminado na Praça Fausto Cardoso. Doutora, a senhora fez medicina, tem que fazer medicina para ser psiquiatra? Isso, a psiquiatria é uma especialidade médica, né? Então a gente primeiro faz medicina e depois a gente faz a especialização. Eu tenho a sensação que todos os pais, essas famílias nobres e tal, de renome, botam os filhos para fazer medicina para ficar rico. E aí a senhora me vem e vai fazer psiquiatria. Psiquiatria não deixa tão rico como um cirurgião plástico. Por que você foi fazer psiquiatria? Então, na verdade, assim, como você falou, tem áreas que dão muito mais retorno financeiro, né? E a psiquiatria, como não tem procedimentos como cirurgia, né? Mas é a questão de consulta e psicoterapia que a gente também pode fazer, acaba que realmente... É para quem gosta. Né? E assim, o rendimento financeiro é um pouco menor do que outras áreas da medicina. Mas ainda é uma área assim, como tem poucos psiquiatras, né? A gente consegue ter um... Ah, são poucos, né? Legal. Eu acho que no estado atualmente deve estar em torno de 60. É porque é muito trabalhoso. São quantos anos? Você faz o prazo da medicina? Então, são 6 anos de medicina, 3 anos de psiquiatria. Ave Maria. Isso. E no meu caso, eu ainda fiz mais 2 anos de terapia cognitivo-comportamental. Então, aí a pessoa vai para 11 anos estudando, né? É isso. É puxado, né? Quer dizer, merecia, para mim, ser mais bem tratado do que um cirurgião plástico, mas tudo bem. Eu tenho um carinho mas especial. O cirurgião plástico também estuda bastante. Eu tenho um carinho especial com os psiquiatras, psicólogos e todos os outros psis por aí. Doutora, direto ao ponto, assim, me parece que, principalmente no Brasil, né, a gente está num momento assim angustiante, com séries de problemas, lava-jato e tudo mais. Amigos meus que têm 52 anos, que estavam prestes a se aposentar, não vão mais, e alguns sendo demitidos, isso também deve dar uma grande angústia. Temos aí os jovens com uma cobrança muito grande, aí brincando novamente, onde todos eles têm que ser médicos, todos eles têm que ser doutores, né, passar em boas faculdades. Existe uma necessidade hoje na internet em todos estarem bem o tempo todo, né? O que a gente vê na internet, no Instagram, são todos felizes numa viagem, mas na verdade, na viagem você perde a mala, o voo atrasa, às vezes fica 2 dias voando de um lado para outro, pegando conexões. Essa parte triste ninguém quer colocar. Então todo mundo está querendo ser muito feliz todo o tempo. Estamos fazendo uma sociedade mais doente? Então, eu acredito que sim, né? Essa cobrança excessiva de que todo mundo tem que ser muito bem sucedido e a gente sabe que é uma pirâmide, né? Então, assim, as pessoas querem estar sempre lá no topo e o topo é pequeno, não cabe todo mundo. As pirâmides que a gente vê geralmente ficam uma pessoa, duas, né? Bem apertadinhas. Justamente, né? E, assim, a cobrança é muito grande, como você falou. Na escola, são cobrados para serem os primeiros alunos, né? As escolas normalmente dão um tratamento especial para esses primeiros alunos, né? Então, todo mundo quer estar lá, né? Nesse topo dentro da escola. Depois vai para a universidade, então todo mundo também quer, né, ser bem visto, né? E, por exemplo, na medicina, o número de transtornos mentais é muito grande entre os médicos, né? Inclusive o número de suicídio. E a gente precisa trabalhar melhor essa questão, porque todo mundo hoje, com 20 e poucos anos ou 30 anos, quer
estar onde seus pais estão depois de uma vida inteira de trabalho. Então, eu só te interrompendo, são 9 horas quase 15 minutos na M Jornal. Eu só tenho a agradecer, ele está trabalhando com o Murilo aqui, com o Luciano, eu aprendo muito no programa de rádio. Era mais fácil a vida dos nossos pais, vamos supor. Meu pai tinha que ter com a mãe um guarda-roupa, uma cama, na sala um sofá, a rádio, se fosse rádio, se tivesse televisão, a televisão em cima de uma mesinha só. Isso. Você não tinha que ter gesso, lâmpada de croica, televisão de 40 polegadas, a televisão na parede, né, que tem que ter aquela estrutura de madeira. Quer dizer, a vida ficou muito mais cara. Né? Muito, mas muito mais cara. Muita gente não tinha nem geladeira, quer dizer, a vida era muito mais em conta, mais fácil. Hoje você tem que ter carro e tem que ter um carro caro. As exigências da sociedade hoje são muito grandes. Né? Por exemplo, mulher, não posso repetir roupa. Né? Não pode repetir então roupa. Tem essa questão, e agora então com as redes sociais, você posta uma foto, aí você posta a foto com a mesma roupa, alguém já comenta e tal. Né? Não, então, é a mesma quanto bolsa, mais, quebrada, coitada. Né? Então assim, quanto mais você se expõe, mais você também tem essa cobrança do outro. Cobrado. Né? E quanto mais você tem né, os atores, as atrizes, as pessoas de maior renome, né, todos de maior sucesso, acabam que são mais visados e eles são muito mais cobrados também por isso. Mas a diferença desse muito rico é que eles ganham as coisas, né? Tem uma brincadeira que o rapaz ganhou, ele era pobre, ganhou na loteria e de repente ele saiu como grande ganhador e passou no restaurante, não, doutor, você não precisa pagar não. Passou na agência de viagem, não, doutor, eu dou a passagem. O cara, rapaz, eu não vou precisar desse dinheiro não, eu vou doar tudo. E na hora que ele doou, ninguém deu mais nada para ele. Mais nada, justamente. Né? Então o rico tem uma facilidade que não dá para você competir com ele em ostentação, é muito difícil. Justamente, mas só que as pessoas visualizam isso e querem estar lá também, né? Vamos começar pelos jovens então. Parece que a depressão chegou rápido e vai aumentando com os jovens, é isso? Então, a depressão realmente também tem aumentado, né? O diagnóstico, né, a incidência, e eu acredito também que é por conta dessas questões, né, da sociedade, das cobranças. E assim, em relação à ansiedade em si, acho que a gente tem que fazer uma diferenciação, né? A ansiedade faz parte do ser humano e é algo positivo para o ser humano, né? A ansiedade é o que faz a gente ter medo e receio e ter cuidado, né? Então é saudável ser ansioso? Uma ansiedade dosada, do normal, certo, né? certo. Que todo mundo tem um pouco de ansiedade. Estou ansioso que eu vou ver meu filho que está chegando, estou ansioso que eu vou ver minha mãe que está chegando. Então essa ansiedade é algo normal. Tem uma prova amanhã. Justo. A ansiedade é o componente que faz, por exemplo, a gente estudar uma vida inteira para ser alguma coisa no futuro. Né? Então isso é bom, isso faz a gente progredir. Agora, quando a ansiedade passa do limite, é que ela passa a ser patológica. E ao invés de a gente progredir, a gente paralisa. Né? E às vezes regride também, né? Então, a gente tem que fazer essa diferenciação, porque assim, como você falou, meu filho está chegando de viagem, claro que a gente vai ficar ansioso, né? É normal. A gente vai fazer uma prova, claro que a gente vai ficar ansioso, né? Então, a gente fica ansioso tanto por coisas ruins, quanto por coisas boas, né? Então, vamos nos mudar para uma casa maior. A gente vai ficar ansioso, porque então, a mudança traz... Se tem alguma criançada, adolescente nos ouvindo, mães nos ouvindo, entendam que essa ansiedade é normal, não é motivo para você sair na rua igual um louco e vou comprar remédio porque meu filho está ansioso. Isso. Ou então o filho mesmo se automedicar porque um namorado não veio pegá-la no tal horário. Né? Tem muito isso também. Né? E aí assim, qual é a diferenciação? É o nível de resposta que você tem àquele fator gerador de ansiedade. Né? Então, por exemplo, as fobias. As fobias são transtornos ansiosos. Né? O que é que define uma fobia? Só se eu atrapalhar mais são 9 horas e 20 minutos, né? Jornal 540, estamos aqui com a doutora Cristiane Porto, psiquiatra. Então quer dizer que eu posso ter uma ansiedade normal, essa ansiedade evoluindo, é isso que você está querendo dizer? Isso pode acontecer. Né? Por exemplo, tem pessoas que você visualiza e você percebe que ele é mais ansioso do que o outro. Né? Então, quem é mais ansioso, quem já tem um perfil de personalidade mais ansioso, ele tem uma chance maior de desenvolver um transtorno de ansiedade. Porque quando ele estiver sob um fator estressante muito importante, ele vai aumentar muito o nível de ansiedade e essa ansiedade pode se tornar patológica. E aí pode vir um transtorno de ansiedade generalizado, ou pode vir uma síndrome do pânico, ou uma fobia maior. Né? Pode, por exemplo, se passar por exemplo, um assalto, ou ver algum assassinato, alguma coisa, ele pode desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, são vários transtornos que decorrentes da ansiedade. Isso, né? Uma outra curiosidade que as pessoas têm é como é que eu percebo isso? Então, basta meu filho estar roendo unha, já é um motivo para ele ir no médico, ou tem alguns detalhes a mais que a gente possa tentar
Então, assim, o roer as unhas orientais. é algo muito comum, né? E que também é um componente ansioso. Então, só roer a unha não precisa necessariamente levar ao médico. Eu Agora, posso não roer unha e ser ansioso. justamente, né? Mas assim, perde noite, porque tá ansioso, preocupado, vai fazer prova, né? Tem dor de barriga, muita criança e adolescente na época de prova tem dor de barriga, Tem aqui, até né? diarreia mesmo. Tem gente que vomita, né? Então, isso já não é normal, Certo. né? Então precisa de um cuidado, não necessariamente às vezes de medicação. Às vezes uma psicoterapia, uma atividade física regular já vai dar uma ajuda, né? Por exemplo, quem é muito ansioso e tem insônia não deve tomar café após as 3 da tarde. Né? O café, uma das orientações em consultório é que a pessoa muito ansiosa, ela tente realmente abolir o café. Trocar o café por outra coisa. Por um chá, né? Outra coisa que eu fiquei assustado é que você falou lá fora. O Brasil é recordista em um monte de coisa. Vem mais uma ruim aí. O que você falou que o Brasil é recordista Então, em que segundo agora? a OMS, né, nós somos o primeiro lugar em transtornos ansiosos no mundo. Fantástico o nosso país, né? A gente consegue tanta coisa boa da natureza, natural, e também a gente acumula tanta coisa ruim assim em primeiro lugar. E, inclusive, assim, a taxa seria de em torno de 30% das pessoas no mundo inteiro Que é muito. tem algum transtorno de ansiedade. Né? É Alguns mais graves, outros mais leves, né? Mas é muita gente. Esse momento que o país está passando, então seria uma artificialização da ansiedade nas pessoas, ou seja, muita gente que não passou a ficar. E se ela não se cuidar, pode piorar. Isso. Então a pessoa deve se cuidar. Então, assim, a instabilidade política do país, né? A instabilidade econômica, esse desemprego importante, né? Porque assim, as pessoas estão com medo de perder e outras já perderam o emprego, né? E aí você não sabe... E pode ter o medo também de não arrumar, ficar ansiosa. Né? E aí você fica nessa expectativa do que é que vai acontecer, né? Então você começa a se preocupar, né? Que é um dos principais sintomas da ansiedade, é a preocupação excessiva. Isso pode atrapalhar até numa entrevista de emprego, né? Então você tem uma entrevista de emprego amanhã, você fica tão ansiosa com aquilo que está desempregado, sei lá, 6 meses, 1 ano, e pode chegar no dia e fazer um monte de besteira, passar mal na hora da entrevista, ter dor de barriga, diarreia, perder até o horário da entrevista, né? Se sabotar, digamos assim. Justamente, aquele famoso branco, né? Que as pessoas falam tanto, no vestibular me deu um branco, né? Na prova me deu um branco. Então isso é do transtorno de ansiedade. Né? Então, se isso ocorre ocasionalmente, tem que se avaliar. Mas assim, se isso acontece sempre, em toda a prova, em todo momento em que você é exposto a alguma situação maior de estresse, realmente não é algo que deve ser considerado normal. É muita coisa. Vamos sair do adolescente, mas acho que tem muita coisa para falar sobre adolescente. Estilo de vida dos pais. Às vezes a criança não é ansiosa, mas o pai passa muito desejo, muita frustração dele para esse filho. Eu acho que isso tem muito. A cobrança excessiva com a criança é um fator de estresse. Então aquele pai que bota o filho na escola de manhã, aí manda a babá pegar ele para fazer uma outra atividade de tarde, aí manda fazer de inglês até as 10 da noite. Eu só quero esse menino lá em casa cansado porque eu quero ele muito inteligente para ser um super-homem. Justamente, assim, criança tem que brincar. Tem que ser criança. Né? Tem que ser criança. Então, assim, claro que a gente quer... Brincar é normal. A gente quer dar mais, né, para nossos filhos, inclusive do que a gente teve. Então, por exemplo, na minha época a gente fazia inglês, cursinho de inglês a partir dos 14, 15 anos, né? Hoje em dia a gente já coloca com 2, 3 anos, né? Tem escola já a partir dos 3 anos já fazendo inglês, né? Então, acaba que é uma cobrança maior, é mais um horário, né, que não é de brincadeira, é um horário de estudo. Por mais que seja lúdico, né, a aula seja lúdica, acaba que é uma responsabilidade, né? A gente não quer que nossos filhos não sejam aprovados no final do semestre. É lógico que as crianças têm que ter responsabilidade, mas assim, é o excesso de responsabilidade dado para uma criança que não que cabe. Ansiedade, que a criança né? tem que ter um momento de brincar, assim como o adulto tem que ter seu momento de lazer, né? O adulto também deveria trabalhar 3 turnos. Justamente. Né? Ele deveria ter um momento para arte, cultura e outras coisas. É algo que a gente visualiza muito no consultório. O paciente que chega com síndrome do pânico, por exemplo, você pergunta, e hobby, lazer? Ele para pensar. Alguns ainda dizem, quando eu tenho férias. Nas férias. Né? E os que não têm férias? Não pode ter porque nas férias agora ele tem que estar estudando para o Enem, o que quer que seja. Né? Então acaba que realmente é complicado, né? Assim, e um dos que eu coloco para o paciente assim, olha, você precisa fazer algo que você goste com regularidade.
Né? Então, eu gosto coisa. de cinema. Então, você tenta pelo menos uma vez a cada 15 dias ir ao cinema. Né? Eu gosto de ir à praia. Então, você tenta ir à praia com um pouco mais de frequência. E tem também o que gosta de estudar, né? Tem o que gosta de estudar. Sempre gosta de estudar. Né? Assim, eu gosto de ler. Então, tudo bem, leia. Né? Mas, assim, tente ler algo que não seja para a prova, né? Isso, outra coisa interessante, divertida, uma coisa que você gosta, um romance, se você gostar, né? A forma como se cobra também as coisas faz diferença, né? A gente vê, por exemplo, eu recebo alguns pacientes já adultos que eles colocam assim, porque eu tenho uma autocobrança importante, né? E aí a gente vai conversando e observando e assim, quando ele tirava 8, 9, que são notas muito boas, né? E são acima da média, mas aí os pais olhavam e diziam assim, você podia ter tirado 10. Não fez mais que obrigação, que é uma frase então, muito assim, forte, não né? fez mais que a obrigação ou você poderia ter tirado 10, ou seja, não foi bom o suficiente. Né? Então, quando você não é bom o suficiente, você precisa fazer mais ainda. E aí você fica você entra nessa roda viva de cobrança excessiva e quando você se cobra demais, né, você vai ficar mais ansioso, você vai ficar mais tenso, porque você tem que tirar 10. Os pais precisam saber, se for em pirâmide, eu vou botar em Fórmula 1, né? Corrida de Fórmula 1 tem, sei lá, 40, 50, 100 carros, mas só um chega na frente, né? Justamente. O outro em segundo ou terceiro. Então, nossos filhos têm que chegar em algum lugar, nem sempre no primeiro Justamente. lugar. E a gente precisa entender, por exemplo, falando do Brasil, aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa da desvalorização do segundo lugar em diante. Só presta o primeiro. Né? E isso a gente vê no futebol. Né? Então, assim, as outras seleções chegam em segundo, terceiro e estão vibrando. Mas se o brasileiro não for o primeiro, não presta mais ninguém. Né? São xingados. O meu enteado foi jogar basquete no Campeonato Brasileiro e foi em terceiro lugar. Ele saiu triste, mas eu falei, rapaz, fantástico, você saiu de Sergipe, foi em terceiro lugar, é muito bom, é um primeiro lugar. Né? Qual é o montante total? Né? Quantas equipes estavam lá? Né? Então o pai tem que saber também valorizar essas coisas. Justamente. Né? O menino cair, você ajudar ele a levantar e não fazer por ele também, né? Tem muito disso também. A criança caiu, aí você pega, não, vamos mudar de brincadeira que isso não deu certo, né? Não ajuda a construir uma autoconfiança. Uma autoconfiança. Né? Uma coisa que eu aprendi também, por isso eu gosto de agradecer o programa de rádio aqui, eu com essa professora Leonor Sclir, ela estava falando que a gente tem um hábito errado que não condiz com os hábitos orientais, europeu, nem o americano, de pegar a criança com 2, 3, 4 anos e obrigá-la a falar a vogal. Né? Então ela dizendo que no Japão, na Europa, as crianças nos primeiros anos de escola, a escola está preocupada que ela entenda e sabe lidar com as diferenças. Diferença de raça, a ideia de coletividade. As crianças, né, no Japão tem um vídeo que eu botei até no Face, as crianças limpando a própria sala de aula depois da aula. Se você obrigar os alunos aqui a fazer isso, você apanha. Né? Com certeza. Né? Mas essa ideia de coletividade desde a infância. E não de um ser superior ao outro desde pequeno. Isso também ajuda a diminuir um pouco a ansiedade. Né? Eu acho que desde pequeno a gente tem essa obrigação de... Olha, meu filho com 3 anos já fala o abecedário todo. Existe essa competição entre os pais, né? Quem andou primeiro, quem falou primeiro, quem já sabe ler primeiro, né? A minha só tem 2 dentes, aí o outro... Ih, a minha já tem todos os dentes, a sua só tem 2, né? Justamente. Coitado, né? eu perdi assim, agora. Quanto mais tarde a dentição chega, melhor, né? Uma dentição mais saudável. Tá vendo? Né? Então eu tô na frente, viu? Você que criticou a dente da minha filha, eu tô na sua frente. Né? Então tem essa questão, né? A gente fica sempre nessa competição, né? E, por exemplo, a gente visualiza que algumas instituições de ensino, elas fazem uma competição entre as crianças, né? Tem o ranking dos melhores alunos e tal, e acaba que algumas crianças entendem que o meu colega ao lado é um competidor. Então é difícil que você faça amizade com alguém que está competindo com você. Essa palavra que você usou agora, colega, já inexiste. Né? Então assim, não é mais meu amiguinho da escola, né? Ele é um inimigo. E tem pai que fala isso mesmo. Oh, lembre-se que vocês são todos ali para competir. Justamente, né? Você tem que ser melhor. Se puder, passe a rasteira nele. Justamente. Puxa a cadeira para ele cair. E aí assim, uma das coisas que é importante no tratamento, por exemplo, para depressão, para ansiedade e transtornos mentais de uma forma geral, é você ter uma rede social forte. Né? Você ter um apoio, né? Não só familiar, mas de amigos. Né? Então é com esses amigos que a gente conta, é com quem a gente conversa, desabafa, a gente sai. E se eu não tenho amigos, né? E assim, os melhores amigos normalmente são os amigos de infância, porque depois já vem a competição de fato. Né? Eu estou competindo pelo emprego, estou competindo pela vaga da faculdade. Né? Então, acaba que você não vai ter esse Então, você nunca vai ter esses fator, amigos. Justamente, você não vai ter esse fator protetor, inclusive. Né? Se você for olhar os animais, eles em rebanho, eles
se saem melhor do que sozinhos, né? Justamente. Então, uma coisa que a gente podia aprender com a natureza é que a gente precisa muito do outro e não ser egoísta. O brasileiro é muito egoísta. O brasileiro, ele não tem essa ideia de coletividade, né? Ele joga o lixo na rua, ele joga o lixo no terreno do vizinho, né? A gente não tem essa ideia, a gente não foi educado para isso, eu acho também, né? A gente tem um pouco de culpa, assim, a gente, nossos pais, não, a sociedade de uma maneira em geral, a gente está todo mundo querendo se dar muito bem. O tempo passa, já são 9h30. Se você não ficar chateado, eu vou chamar um intervalo comercial, a gente toma uma aguinha, você está em casa, se distrai um pouco, mas não sai da Rádio Jornal M540, a rádio maior cobertura e audiência do estado de Sergipe. Nós estamos aqui no Melhor a Cada Dia, são 9h30. Não saia daí que a gente volta já já. Muito bem, 7h mais 32 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal M540, 7h, 9h. É que eu vi que o 30 perto do 7, eu fiz 7h, são 9h, todo mundo fica aqui impressionado com o meu horário. 9h mais 32 minutos aqui ao vivo na Rádio Jornal M540. Você pode estar nos acompanhando também através da internet www.melhorcadadia.com.br. Você que chegou agora e perdeu o início do programa, você vai poder ver essa entrevista hoje à noite no YouTube, lá no Melhor Cada Dia, ou amanhã também no podcast ou no SoundCloud. Você pode ouvir isso na academia, na sua aula de psiquiatria, onde quer que seja no fim de semana. Esse programa vai estar lá gravado para você baixar a qualquer momento. Não fique ansioso, você pode ouvir com calma. Estamos aqui ao vivo com a doutora Cristiane Porto. Cristiane com 2 N's. Não tem nada a ver com ansiedade esse monte de N, não, né? Não, foi minha mãe. Eu digo ela que foi um castigo, porque o jaleco eu tenho que mandar fazer 2 vezes porque eles bordam errado, carimbo. Mesmo que você chame a atenção, eles erram, né? Pessoas que estudaram comigo a vida inteira escrevem errado. E o cara não aceita, né? Fala assim, não pode, você tá errado. Justamente. É você que tá errado. Não, mas é no nome, me perdoe. Uma coisa que todo mundo vai perguntar e vai falar assim, pergunta pra ela, tem cura? Ansiedade tem cura? Eu vou pra lá amanhã no consultório dela pra ficar curada. Então, você consegue exorcizar as pessoas? A ansiedade, né, então, como todo transtorno mental, né, todo transtorno psiquiátrico, a gente não fala em cura. Porque se você desenvolveu uma vez, você tem a tendência genética para isso, você pode desenvolver novamente em outro momento de estresse. Ou às vezes sem nenhum fator maior mesmo, né, desencadeante. Então a gente não fala em cura, a gente fala em controle. Né? E algumas pessoas vão precisar usar medicação para o resto da vida, assim, mesmo não sendo dependentes dela. Né? Porque as pessoas confundem dependência. Né? Então, assim, algumas medicações, por exemplo, os tarja preta, né? Esses causam dependência, esses têm um potencial realmente de causar dependência. Agora, os medicamentos tarja vermelha, né, controlados que a gente usa para o controle da ansiedade, da depressão, eles não causam dependência. Mas algumas pessoas não conseguem ficar sem ele, porque é como se o cérebro não conseguisse mais o equilíbrio para manter a estabilidade. Né? Então, às vezes, mas fulano, minha vizinha começou a usar e usou até morrer, né? Usa há 20 anos. Né? Por quê? Porque o cérebro dela não conseguiu, né, se recompor para ficar sem. Né? E aí as pessoas confundem com dependência. E eu sempre gosto de fazer a comparação, por exemplo, paciente hipertenso. A pressão subiu, começou a fazer o tratamento com medicação e vai usar provavelmente para o resto da vida, a não ser que ele faça uma grande mudança na sua vida. Né? E mesmo assim, perdendo peso, exercício físico regular, alguns casos não conseguem ficar sem medicação. As pessoas não dizem que eles são dependentes do remédio para a pressão. As pessoas não chamam o diabético porque ele é dependente do remédio para o diabetes. Eu tenho colesterol, eu sou dependente. Justamente, eu também. Né? Mas as pessoas falam o medicamento psiquiátrico causa dependência. Né? Então, é engraçado também que assim, se eu prescrever uma medicação tarja preta, o paciente faz, mas é muito forte. Mas aí ele vai no cardiologista, no clínico, eles prescrevem, aí tá tudo bem. É como se tivesse um peso maior. Conversando com o senhor, ele fala uma coisa interessante. Ele vai para um médico, o médico fala assim, você não tem nada, pode ir embora, que isso aí é só você fazer atividade física. Ele vai embora frustrado. Aí ele vai em outro médico e manda ele, rapaz, eu fui no médico bom hoje. Mas o que foi? Ele mandou comprar um remédio que não vende nem aqui, tive que trazer de fora. Né? Então o médico bom é aquele que passa remédio tarja preta, que traz remédio de fora. Mas eu queria entrar em outro canto aqui complicado. A gente teve um momento na história que se dava choque em paciente, às vezes você queria se livrar daquela criança que era hiperativa e mandava internar e tal, e maltratava, essas pessoas eram tidas como loucos. Sim. E quem trata de louco é o psiquiatra. Então, eu estou com algum distúrbio desse, eu não vou em psiquiatra. Eu vou num psicólogo, num terapeuta, vou usar florais, porque eu não sou doido. Existe esse preconceito com o psiquiatra ainda?
ainda existe muito. Melhorou, assim, bastante. Consideravelmente. Né? Consideravelmente, né? As pessoas hoje já falam, né? Eu lembro que quando eu entrei na residência... Doutora é minha psiquiatra aqui. Pode ser chique, pode não ser, cuidado. Eu lembro quando eu entrei na residência, um professor nosso falava assim: vocês fizeram psiquiatria, então vocês não estão querendo ser reconhecidos na rua, né? Porque ninguém vai chegar no meio do casamento, da formatura, de um aniversário, vai puxar o pai e a mãe para lhe apresentar, porque essa é minha psiquiatra. Né? Mas já aconteceu, né? Então, assim, os pacientes já têm quebrado um pouco mais esse tabu, né? De ir ao psiquiatra, porque tinha isso, psicólogo é para transtorno leve, psiquiatra é para maluco. O psicanalista é para o intelectual, né? Então, assim, as pessoas têm diminuído esse preconceito, mas ainda existe bastante. Né? Tem tratamento que a pessoa precisa ir a um psicólogo e a um psiquiatra também ao mesmo tempo? Então, o ideal, né, é que sempre faça a associação dos dois tratamentos, né? Com o psiquiatra e com o psicólogo, com psicoterapia. Então. São totalmente diferentes, né? Porque assim... vamos supor, o paciente ansioso chegou para mim, né? Então a gente entrou com medicação, tal. Então a medicação vai ajudá-lo. Mas como é que ele vai fazer para lidar com os problemas? O terapeuta é quem vai ajudar isso, né? Ver quais são vai dar ferramentas para esse paciente para lidar melhor com os seus problemas, com as suas frustrações, né? A depender da linha de terapia que ele siga, vai dar exercícios de respiração, por exemplo, que ajudam muito para quem tem pânico, por exemplo. Aquela história de conta até 10 antes, isso funciona? Funciona, né? Tem que ser bem feito, bem orientado. E pode ter o contrário também, a pessoa está com síndrome de pânico, vai no psicólogo e na verdade ele precisa de algo mais rápido, aí o psicólogo também fala assim, não, primeiro você vai a um psiquiatra, se medica, depois a gente continua. Então a gente tem vários pacientes que vêm realmente encaminhados do psicólogo, né? E a gente tem parceria com vários psicólogos, acho que todo psiquiatra sempre tem uma rede de psicólogos que trabalham junto, tanto a gente encaminhando para eles, quanto eles encaminhando para a gente, né? Várias vezes, assim, a família entra em contato com a gente, mas ele não aceita de jeito nenhum ir ao psiquiatra, não aceita de jeito nenhum tomar medicação, então assim, vamos fazer o seguinte, você leva no psicólogo, né? Para poder, a gente conversa com esse psicólogo para que ele trabalhe esse paciente para diminuir esse preconceito, né, esse tabu em relação a ir ao psiquiatra e a tomar medicação. E aí depois a gente consegue que ele venha. A minha avó, por parte de mãe, eu estive no Ceará visitando, ela tinha 14 anos e tal. E o marido dela, que era um avô padrasto, eu só encontrava ele em bar, caído no chão. Aí ele disse, meu neto querido e tal, molho azul bonito, ele era muito bonito, cabelo bonito, muito sim, mas eu só via ele caído em bar. Tem a ver com ansiedade ou alcoolismo? Então, muitos pacientes alcoólatras, né, na verdade, eles são pacientes muito ansiosos que se automedicam com álcool, porque o álcool relaxa. Né? O álcool diminui a ansiedade. Então, é uma maneira, você brigou com o patrão e tal, tá chateado, vai beber. É justamente. Isso? Por exemplo, adolescente, né, começa a paquerar, vai pra festa. É tímido, não consegue. Bebe um pouco, a mão. Relaxa. Porque o álcool diminui censura. Segurar um copo já relaxa. Justamente. Né? Então, ele começa a beber para se chegar na menina. Tomar coragem. Né, para paquerar. Então aí ele começa a aprender isso, então ele começa a só se divertir se tiver bebendo. E alguns pacientes, algumas pessoas, né, não pacientes necessariamente, tem mais facilidade, vão ter mais facilidade de desenvolver o alcoolismo, né, porque tem uma tendência genética, tem casos na família, né, então acaba que pode desencadear o alcoolismo como sendo, entre aspas, Agora você vê como é que a senhora falou assim, os meninos, mas eu fico assim impressionado, e meu filho, eu tenho um filho de 24 anos, porque ele fala assim, pai, você tem que ver as meninas. As meninas são um negócio impressionante, as meninas não bebiam, né? Eticamente as meninas eram comportadas e os meninos baderneiros. Isso. Hoje as meninas estão dando surra nos homens de bebida. Então hoje em dia as meninas realmente mudaram esse padrão, né? As mulheres têm bebido mais do que os homens e o organismo feminino não tem a mesma resistência ao álcool do que os homens, não. Então elas têm um potencial maior de se tornarem alcoólatras se elas beberem com mais regularidade do que o homem. Porque hoje, assim, é um status até, essa aí derruba qualquer homem. Né? Aí é mesmo, ela bebe, vamos ver aqui agora, ver quem bebe mais. Isso é um risco. E elas viram, né, e tal. E assim, um negócio que eu vi também é um negócio de vodka, né? É uma coisa de russo, de forte, né? Não é uma cervejinha, não é uma bebida leve. Eles sentam para tomar vodka. Bebe mais a caipirosca, né? Caipirosca e viram aquele negócio rapidinho. O teu alcoólico é muito maior. Então é um perigo. Então você... Outra coisa interessante também que eu acho legal falar é de show. Eu peguei uma mãe falando assim, não, meu filho não vai em show de música eletrônica porque lá tem aquelas balinhas e tal. Só vai na outra. Aí o menino chegou assim, a mãe saiu e falou assim, ela não sabe de nada. Eu vou nesses outros, tem também do mesmo jeito.
né? Não é preferencialmente só naquela balada que vai ter. Hoje está em todo Tá em canto, todo lugar. né? Infelizmente as drogas estão disseminadas, né? Uhum. Antigamente você sabia, assim, aquele grupinho usa droga, É. né? Você sabia, você identificava quem É. era, todo mundo sabia. Hoje em dia não, tá em toda a classe social, tá em todo lugar, né? Tem alguns casos, por exemplo, que foi descoberto que estava sendo usado dentro do prédio, né? A galerinha descia, Sabia não. né? Estava usando droga dentro do prédio. Então, assim, hoje em dia, realmente, infelizmente, tem que ter muita atenção, né? Os pais têm que ficar muito atentos, acompanhando Agora, realmente. como é que o pai fica atento se o pai e a mãe hoje trabalham, né? A gente vê de uma época que talvez a mãe não trabalhasse. Hoje a mãe trabalha e trabalha muito. As mulheres hoje, eu acho que a senhora trabalha muito, não sei. Trabalha. As mulheres trabalham muito, chegam tarde em casa e tal. No máximo que chega, o filho já está dormindo, ou então faz aquele checklist com o filho. Estudou? Fez o que hoje? Aí o filho vai falar o que ele acha legal, né? Isso. Li, estudei, me comportei bem. Vai pintar a árvore que a mãe quer que ele desenhe. Pronto. E não foi nada daquilo. Então, esse acompanhamento também ficou difícil. Assim, claro que quanto mais ausente a gente está de casa, mais difícil fica, né? Então, mas assim, eu acho que é importante a gente observar comportamento, né? Mudança de comportamento dos filhos. Né? Normalmente, quando está usando droga, tem uma alteração de comportamento, pode ficar um pouco mais irritado, mais impaciente. Mas como é que você vê uma mudança de comportamento se essa mãe, esse pai chegam à noite, né? Ela vai ter que ver isso no outro dia. Eu acho muito legal almoçar em casa, eu acho bacana, porque esse momento do almoço você troca ideia com a esposa, como é que foi o dia e tal. Aracaju é uma cidade que dá para fazer isso, outras não dão mais, né? E Aracaju talvez não. Aí sobra para esses pais os fins de semana, né? Fim de semana os filhos não querem saber dos pais, né? Quando está adolescente já tem essa dificuldade. Então esse acompanhamento vai ficando difícil. Tem que ser uma mãe muito, muito presente, assim. Um pai também, né? E aí eu aprendi também que a importância dos pais nas escolas, né? Sim. Visitar a escola. A escola diz muito, né? Do filho, olha, seu filho tem um comportamento esquisito. Seu filho, tal. E você pode... Os pais hoje ficam chateados com a escola, mas devem agradecer, né? É mesmo? Me fale sobre meu filho. Então, tem essa dificuldade, né? Hoje em dia a gente não pode mais fazer nenhuma crítica, né? E que... Eu digo assim, às vezes, antigamente a gente brigava, empurrava um no outro na rua, batia e voltava pra casa, tava tudo certo. Chamava de bola. O que foi que teve? Bati, briguei com fulano, então assim, já se resolveu, pronto, acabou. Hoje em dia, se alguém, sei lá, pegar um fio de cabelo do filho, as mães é quem briga, os pais é quem se batem. Se pega na porta já. Justamente, as crianças já estão lá brincando de novo e os pais é quem estão brigando, né? Então assim, a escola não pode fazer uma crítica porque esses pais se voltam contra a escola. Então tem essa dificuldade, né, que as pessoas estão tendo de ser apontadas, talvez, justamente porque como estão ausentes, então não aceitam essa crítica, né, do que não está dando certo, né? Se eu sou ausente, é que mais eu tenho que ouvir, né? É o momento que eu tenho mais que ouvir. Ouvir da empregada que está na sua casa, ouvir dos colegas, procure chamar um coleguinha do seu filho, da sua filha. E aí, como é que tá? O que está acontecendo? Tente sondar ali, que às vezes nas entrelinhas sai alguma coisa, né? Às vezes, por exemplo, os pais do porteiro do prédio. Os pais dos adolescentes, às vezes, assim, não trazem os amigos para sua casa, né? Então, eu acho que é importante você tentar puxar esses amigos. Assim, faz alguma coisa na sua casa, um churrasco na sua casa, esteja lá presente, faz com que a sua casa seja um lugar onde o seu filho e os amigos dele queiram estar, porque aí você vai observar o comportamento. Eu não quero a namorada dele na minha casa, é um erro. Justamente. Né? Você deve querer, sim, você tem que querer, casa, dar trocar um limite, uma ideia, saber quem qual é o limite que você quer na sua casa, mas não quero, né? Então, não quero ter trabalho. Não, meu filho, vá pra casa de fulano, não quero ter trabalho, não tá ganhando aqui pra casa. Isso tem muito também. Né? Então, assim, você não vai ver seu filho, não vai ver o comportamento dele junto com os amigos, né? Então... Às vezes o menino vai viajar, leva a namorada, os pais nem sabem para viajar, né? É impressionante isso. Mas, tempos modernos. Alcoolismo. Então, o que você recomendaria para a mãe desses jovens com relação a se ele já está bebendo, se ele já está ansioso? Mas aí que tá, eu não é o tempo que eu falei isso, eu reparo que essas mães às vezes são ansiosas demais. Isso, porque aí, como é que você descobre que você recebe um menino e uma menina e que os pais dele é a encrenca? Então, assim, eu especificamente no trabalho, eu não trabalho com criança e adolescente, né? Eu trabalho só a partir dos 18 anos. Então, eu trabalho normalmente com os pais ou jovens, né? Já mais velhos. Eu não atendo criança e adolescente. Então, na verdade, eu vou normalmente trabalhar com os pais, porque os colegas que trabalham com os filhos mandaram para mim os pais. Tá. Entendeu? Então, esses filhos vão para as colegas que trabalham com infantil, infância e adolescência,
e mandam para mim os pais para a gente poder trabalhar. Então, eu posso chutar assim que muitos dos problemas desses meninos, desses adolescentes, tá nos pais, não é? Com o dia de hoje, muitas das vezes, tá o problema dos pais, né? Porque assim, por exemplo, as pessoas às vezes confundem que amar é deixar fazer tudo o que quer. Pronto, E que, é um na ponto verdade, interessante para a gente conversar. o limite é extremamente importante e faz parte do amar. Né? Então, você deixar fazer tudo o que quer é mais fácil para você. Porque, por exemplo, você não tem que estar brigando, nem repetindo 50 vezes, que a gente tem que repetir 50, 100, 200 vezes. Né? Ouvir reclamação durante 1 hora seguida do filho no ouvido, porque você deu um não. Né? Eu peguei o filho de um amigo meu na loja americana roubando um chocolate. Sim. Passei uma semana para dizer se falava ou não falava, né? Porque eu entendo esse negócio também. Mas eu falei. Aí a mãe veio falar comigo. Aí, muito sabendo do ritmo de vida deles, tentei colocar o seguinte, olha. Se o pai leva esse filho, para em cima da faixa de trânsito, enfila a tripa na escola, né? Ele avança sinal, pega o filho na aula à tarde, para em cima da calçada, embaixo da placa de proibido de estacionar. Justamente. Ele faz um monte de transgressão. Você liga para a casa desse pai, ele fala para esse filho, diga que eu não estou. Né? Então depois você cobra desse filho que ele seja correto, é muito difícil. Né? Ele não tem exemplo em casa. Justamente. Então para esse pai botar limite é difícil. Você fala, pô, você falou para mim agora que você não está, eu estou vendo você. O que é verdadeiro, o que é certo, o que é errado. É uma confusão para esse menino saber o que é certo e o que é errado. Justamente, né? Então é o que o pessoal fala, né? Que é muito mais do que ouvir os pais, é ver os pais, né? Na educação. Então, se você não lê, você não está dando exemplo para o seu filho, né? Se você não faz o correto, né? Como você falou, questão de trânsito é uma loucura, né? Você vai na porta das escolas, é um caos. E os pais brigando um com o outro ali. Justamente. Acabou, você parou aí, caralho, aí vai parar no lugar que o cara estava. Justamente. Ele queria o seu lugar, seu bobão. Né? Então, assim, é muito complicado. Né? E, assim, é engraçado que, às vezes, eu tenho 2 filhos, um de 4 e uma menina de 8, e a de 8 às vezes fala assim, ô mãe, por que ele parou na faixa do pedestre? E aí você diz, bom, mais educado, né, filho? Né? Você vai falar. Falar o quê? Né? Então fica muito difícil. Aí esse menino tem essa referência dos pais. Por acaso esse pai não lê, mas liga lá o Jornal Nacional e aí vê lá, Cabral preso por desvio, a mulher recebeu joia, recebeu diamante, não sei o que. Esse menino nesse contexto é confuso para ele. Ele está vendo tudo errado, dentro de casa, fora de casa. O caminho mais fácil, então, né? E tem uns meninos que eu já observei também, que eles se anulam. Bem, esse mundo está todo errado, eu vou ficar quieto na minha. Ele fica muito introspectivo também, né? E ninguém sabe por que ele é assim. Ou seja, meus pais brigam, vou ficar aqui introspectivo na minha. E para descobrir isso, ele não quer participar de nada. É melhor não interagir. Né? Então eu me isolo. Mas pelo menos você percebe que esse menino tem uma consciência, né, do que está errado ali. Mas daí esse isolamento às vezes traz transtorno de depressão, né? Um transtorno de humor, uma alteração. Você falou, então a ansiedade tem uns graus aí que ela vai piorando. A síndrome do pânico, pelo que você me deu a entender, vem disso também. Que é um negócio que ficou meio modinha também, síndrome de pânico. Então, na verdade eu acho que, assim, às vezes as pessoas, por exemplo, generalizam os nomes, né? Então, qualquer tristeza é depressão, né? Então não é, né? Depressão é uma coisa, tristeza é outra, né? Então as pessoas... A tristeza como ansiedade é uma coisa normal. Né? Justamente. Sua mãe morreu, você fica triste. Justamente, né? Então a pessoa já está morreu, fica triste. Foi reprovado, fica triste. Normal. Isso é uma reação normal do organismo, né? E aí as pessoas também generalizaram a questão do pânico. Então às vezes a pessoa assim, tem um pânico. Aí quando você vai conversando na consulta, não tem nada de pânico. Né? Tem um transtorno ansioso ou outro, mas nunca teve uma síndrome, uma crise de pânico, por exemplo. De ficar parada mesmo, sem reação, aquela nada de achar que, que vai morrer, que está com o coração acelerado, suando frio, né? Que está com falta de ar, sensação de morte iminente. Então, assim, isso é a crise de pânico, né? Que é de forma súbita. Né? Pode acontecer, te atrapalhando mais uma vez, são 9 horas e 50 minutos, pode acontecer da mãe ter esse transtorno e a filha só repetir sem ter. Entendeu? A mãe tem esses distúrbios, eu tô agoniada, não sei o que, tô sem ar, não sei o que. Ela ter de verdade e a filha repetir só o comportamento, que então, é legal. Existe o comportamento aprendido, né? Então, assim, às vezes a criança... Minha mãe tem, eu também. Ou a criança ou outra pessoa que está visualizando aquilo ali vê que às vezes existe, entre aspas, né? Um ganho secundário, né? Então, repete por conta disso, né? Então, às vezes a criança muitas vezes diz que está com dor e tal, sem sentir, porque nunca ia na escola, né?
E a gente precisa entender assim, o que está acontecendo na escola que ela não está querendo ir. Pronto. Né? Às vezes tem uma prova que ela não estudou, aí ela acorda passando mal, uma ou dor de brigou com algum cabeça, coleguinha. a mãe não saca a jogada e fala, não, fica em casa. Justamente. Aí ele, opa, funcionou. Funcionou, e vai repetir. Então vou fazer de né? novo. Toda vez que ele não quiser, vai repetir. Sempre que tiver um problema, eu invento uma doença. Né? Então, se não for visualizado isso, ele vai aprender como uma ferramenta de lidar com o problema, eu adoeço. Tem um negócio do emprego, tem uma oportunidade para você, mas fiquei tão doente, perdeu uma bichinha, perdeu a oportunidade, ficou doente naquele tá dia. nessa dia, ficou doente, né? Então tem isso também. Olha, muita coisa para vocês observarem, entenderem. Então essas coisas não se diagnostica numa única sessão também. Porque então, essa malandragem você vai levar um tempo para perceber. Né? Então assim, normalmente a gente vai fazer uma hipótese diagnóstica inicial, né? E com o passar do tratamento a gente vai realmente fechando o diagnóstico naquilo ali e vendo realmente se o tratamento está sendo mais adequado. Agora, tem alguns casos que são muito visíveis, assim, né? Numa primeira consulta, realmente a gente já diz, olha, esse problema é esse aqui e tal, né? Existe, vamos dizer assim, muitos vão com familiares, né? Então, a conversa é a mesma, assim, tanto o paciente quanto o familiar trazem os mesmos dados, as mesmas informações, né? Então, a gente tem um grau de confiabilidade maior. Porque na psiquiatria a gente não tem um exame, né? Que vai dosar a ansiedade, que vai dosar a depressão, né? Tomografia, ressonância, eles não fazem diagnóstico. Então, na verdade, o diagnóstico realmente é pela história do paciente, né? Por sintomatologia. E você também, às vezes, também não pode engessar o problema, né? Às vezes ele está transitando em vários ali. Justamente, né? Às vezes ele tem... você tem isso, não. Às vezes você tem um quadro clínico muito confuso e depois que você faz o tratamento é que você vai limpar algumas coisas e você vai realmente, isso aqui. O que sobrou isso aqui? Porque às vezes na primeira consulta tem 3 opções, 3 hipóteses diagnósticas. Deu mais uma pergunta que eu achei que deve ser interessante. Você leva seu filho, leva seu marido, leva a esposa, quer que você chega lá e fala, doutora, você passou o preço aqui, quantas sessões? Né? Porque eu não estou afim de gastar muito. Então, assim, é como eu falei para você, assim, às vezes o paciente vai precisar tomar remédio para o resto da vida, né? Então, normalmente, quando você vem uma primeira vez, você vai fazer uma nova consulta em torno de 2, 3 ou 4 semanas, a depender do tipo de medicação e da forma como você inicia a medicação. E aí, depois disso, a gente vai ficar vendo esse paciente de acordo com a necessidade. Mas o psiquiatra então, também faz uma escuta. Isso, Assim, você pode fazer psicoterapia mesmo, se você tiver formação para isso, né? Ou você pode fazer, dentro da consulta, uma psicoterapia de apoio, né? Mas é uma coisa mais breve, assim. E aí depois ele vai ser encaminhado para um psicólogo, isso, dependendo do caso. Vai ser encaminhado para um psicólogo. E também não tem prazo para isso? Não, aí quem vai fazer pode durar esse meses, prazo... pode durar... Tem casos de durar mais de um ano? Tem sim. Então vai depender muito de cada paciente, né? E tem paciente também que acha aquilo legal e pode pagar e fica dependente? Eu faço análise há 4 anos com o doutor tal. Tem pacientes... Não, e assim, tem benefício, né? E gostam daquilo ali. Então, assim, na verdade, eu acho que terapia com psicólogo todos deveriam fazer. Né? Todo mundo tem algum probleminha. Sonho direto é pra mim, pra quem tá nos ouvindo aí. Todo mundo deveria fazer, né? Então, assim, se você vai sem estar com um problema grave, você vai fazer uma psicoterapia um pouco mais breve. E você vai poder se entender melhor, e isso vai ser um fator de proteção para você não desencadear alguns transtornos. Né? Então isso é importante que... Você falou um negócio interessante aí, se entender. A gente passa muito tempo querendo entender os outros, né? Entender marido, entender filho e tal. Se entender faz diferença para a saúde da pessoa? Faz muita diferença, porque veja bem, o que acontece? Às vezes o paciente chega lá e diz assim, porque o meu marido faz isso, quando ele não fizer mais é melhor. Porque meu chefe é assim ou assado. Se ele fosse diferente, eu melhoraria. Tem reclamação de todos, né? Então, assim, eu tenho uma irmã que não sei o que... Então, assim, não é o outro quem tem que melhorar para você melhorar. Porque o outro muda se ele quiser, né? Então, na verdade, você tem que mudar a forma como aquele comportamento impacta em você. Então, você precisa entender o que é que aquele comportamento faz em você. E aí você mudar essa resposta do seu organismo. Então, aquela história do dedo que se aponta, tem 3 dedos para você. Então, quando você está apontando para alguém... O problema muitas das vezes está em você, é isso? Justamente, né? Tem uma paciente que ela ficava extremamente desconfortável no trabalho porque ela falava bom dia e ninguém respondia. As pessoas saíam para almoçar e ela não era convidada. E aí a gente conversando, assim, ela era muito introspectiva, tímida, né? E eu disse assim, vamos fazer assim, você entra ali no banheiro, você vai sair, vai dar o bom dia que você, vamos ver como é que faz. Ela falou bom dia que eu não ouvi, olha que eu estava na expectativa dela falar, né? Então assim, ela falava para dentro, então assim, os outros não ouviam, então por isso que os outros não respondiam. Nem ela ouvia. Né? Então assim, e como ela ficava muito na dela, chegava e não dava bom dia, né? Porque as pessoas não ouviam, as pessoas não iam convidá-la para almoçar, né? Então, o que foi que ela precisou fazer? Mudar esse comportamento, assim, você vai entrar olhando
para as pessoas, dá um sorriso para a Acho que pessoa. um lugar legal para você botar ela Dá para um treinar é bom um dia. elevador, né? Não tem nada mais constrangedor do que um elevador, né? Então dá o bom dia olhando para a pessoa, É. né? Não olhando para baixo, né? É. E aí as pessoas começaram a responder. É e aí ela diferente. começou a se entrosar com as pessoas do trabalho, a sair para almoçar. Então às vezes você acha que é o outro que não tá, que está te rejeitando, quando na verdade você é que não deu oportunidade para o outro. Né? Entrar no elevador do seu prédio, do seu trabalho, olhando para a cara de alguém falando bom dia, é diferente você olhar olhando o sapato, olhando para o botão. é. Todo né? mundo agora pega o celular e já fica olhando para não ter que pra falar, não ter que né? falar com ninguém, né? É. Então a gente tá meio desumano, assim, também, ficando muito... Eu acho que essa coisa da individualidade, né? A gente não quer interagir. Porque você vê nos restaurantes o casal sentado e seria mais fácil eles estarem falando por torpedo, sei lá, por SMS, do que conversando. Você vê que eles não estão ali. Né? Uma coisa que também que eu achei interessante que eu vi de restaurante, o tempo que as pessoas estão ficando no restaurante dobrou de tempo. Porque, na verdade, elas ficam... Tirando foto. O cardápio chega e ela não faz o pedido. É. E aí passa um tempo, ela tá ali tirando foto, mandando mensagem. O prato chega, também não pode comer, porque tem que tirar foto do prato. E quem tem que tirar é o garçom, aquele garçom, em vez de estar servindo, tem que estar ali também à disposição daquela mesa para fazer as fotos. Quando ele acaba, a mulher fala assim, eu pisquei, meu cabelo não tá bom. Aí faz mais 30 fotos. Então, até o hábito de restaurante com celular mudou e muito, né? Então, tem restaurantes hoje que estão te dando desconto de 10% se você deixar o telefone lá de fora, ou então desligado. Porque agiliza o número de pessoas nas mesas. Né? Então o comportamento nosso mudou muito com o telefone. Está mais distante e achando que está mais conectado. Né? E alguns até colocam assim, né? Wi-Fi só após 30 minutos de conversa, né? tá Já vendo? né? Eu vou embora. Uns Coisa quadros. insuportável. Já pensou ter que conversar com o meu cônjuge? Não vou ficar aqui nada, coisa horrível. Muito bem, estamos aqui com a doutora Cristiane Porto ao vivo falando sobre ansiedade. Estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer ao Empório Fassoto, melhor preço de bebida na Simeão Sobral 440, a Prefeitura de São Cristóvão, que está revolucionando a cidade. Realmente tem uma pessoa lá com carinho e amor pela cidade. Isso é importante para aquela cidade que tanto sofreu nesses últimos anos. A Companhia de Água 10, a Fé Comércio, que está fazendo o Natal iluminado na Frasco Cardoso. E a todos vocês que estão nos escutando até agora. Doutora Cristiane Porto, psiquiatra, médica, estudou quantos anos? 13 anos? 11 anos? 11 anos. Olha, o Murilo está acompanhando aqui, deve estar mais antenado do que eu. Ele vai querer alguma No meu caso foram vai 10 querer que a na consulta. época ainda eram 2 anos de psiquiatria. Agora é que passou para 3. Queria suas considerações finais, deixar algum recado para as pessoas. Queria saber se você tem consultório, se você atende. Sim, então eu atendo pela prefeitura, né? Que é a população do Amarão que eu atendo. E tem o meu consultório particular no Centro Médico Luiz Cunha. Né, Aquele espelhado, bonitão? Não, ali é o novo. Luiz Cunha, Centro qual? Médico Luiz Cunha. Ali no canal? No canal, Pronto, isso, legal. na Avenida Nísio Azevedo, isso, 675, sala 509. Posso dar o telefone? Pode, aí as pessoas vão lá, marca primeiro com você um dia, uma hora, chega lá e marca uma consulta para saber se tem algum problema ou não. Isso, para fazer a avaliação. Né? Então o telefone é 998710000. Né? Se ligar, eu não atender, pode mandar um zap. 0000. Muito de zero, hein, que legal. É facinho. Isso deve ser um sintoma também dessa psiquiatra. Depois eu vou analisar esse número de zero dela. Muito bem, chegamos ao final do programa. Muito obrigado. Mais alguma coisa, doutora? Não, eu só queria dizer que, assim, que as pessoas podem tentar evitar, né, um pouco esse desencadeamento. Como eu falei, assim, exercício físico regular é extremamente importante. Legal. Né? Uma dieta mais equilibrada, evitar muitos estimulantes, assim, esses estimulantes, café, né? A cafeína é danada, né? Então, evitar e tentar ter uma vida mais tranquila, assim, com mais hobby, mais lazer e se permitir ter uma vida mais simples para não precisar, né? Essa coisa de ter que trabalhar 2, 3 turnos, né? E virar, né? O médico tem muito disso, né? Tem que ter Dá para viver ganhando menos. Tem que ter um super carro. Né? E então vou dar 50 plantões, né? Então, para poder ter aquele super carro para mostrar para o outro que na verdade ele pode ter um carro mais simples, né? Legal. E não precisar dessa. Muito bem, obrigado. Amanhã estaremos aqui no programa Melhor a Cada Dia, às 9 horas da manhã, com a professora Ada. Amanhã é feriado, dia 8, mas estaremos aqui com a professora Ada, falando sobre educação e a trajetória dela da educação, que foi marcante. Ela que é irmã do superintendente geral de tudo aqui, Augusto Júnior, da Rádio Jornal AM 540. Muito obrigado e até amanhã, às 9 horas do Melhor a Cada Dia. Um abraço e até lá.